Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Continuando, Mateus capítulo 26, a partir do versículo 20, amém? Chegando à tarde, se assentou à mesa com os 12, e comendo eles disse: Em verdade vos digo, que um de vós há de trair. E eles se entristecendo-se muito, começaram a cada um dizer: Porventura sou eu? E ele respondendo disse: O que põe comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como está cerca dele está escrito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que esse homem não tivesse nascido. E respondendo Judas, o que traía, disse: Porventura sou eu? Rabi lhe disse: Sou eu, Rabi? E ele disse: Tu o disseste. Ele estava chegado à tarde, se assentou com seus discípulos, passear com eles, antes de ser morto, ser crucificado, açoitado ali, na mão dos líderes religiosos e do povo. Ele assentou com os 12, e comendo com eles na mesa, disse: Em verdade vos digo, um de vós há de trair. Jesus já sabia que Judas iria trair, porque ele é onipotente, onipresente, onisciente, E agora ele começa a revelar, começa a jogar ali, na mesa. E ele fala: um de vós, em verdade vos digo, um de vós há de me trair. E eles se entristeceram muito, começaram a dizer um para o outro: porventura sou eu, Senhor? Será que é eu, Senhor? Eles estavam desconfiados ali. Pensou numa mesa, você está ali do nada, a pessoa fala: um de vocês vão me trair. Você toma aquele choque, E ele fala: o que põe a mão comigo no prato, esse há de me trair. E ele fala: verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que este homem não havia nascido. As profecias lá em Salmos, Você vai ler no Antigo Testamento, fala que já tinha uma profecia sobre um homem que iria trair Jesus, Já estava ali predestinado ali uma pessoa que iria trair ele. E ele fala acerca do que o homem está escrito: mas ai do homem quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que não houvesse nascido. Seria melhor esse homem não ter nascido do que fazer uma coisa dessa. E Judas respondeu: porventura sou eu? Judas já sabia que era ele. Ele já tinha negociado antes, nos capítulos anteriores aí. Ele já tinha negociado com ele, com os sacerdotes ali, Você vê nesse mesmo capítulo, no versículo 15, ele vai até os sacerdotes, e estipula ali 30 moedas de prata. Então ele na hipocrisia ali, será que é eu, Jesus? Porventura sou eu? Trazendo para o dia de hoje, quantos de nós somos Judas também? Traímos Jesus pelas nossas atitudes, pelos nossos erros, através dos nossos pecados. Às vezes prometemos para Deus que iríamos melhorar como pessoas, iria viver em santidade, mas na mesma hora já estamos traindo Ele. O Judas só foi conhecido, como eu disse no vídeo passado. Só foi conhecido, Mas nós hoje, às vezes, nos portamos como Judas. E ainda falamos: eu, Senhor? Será que é eu que estou te traindo, Senhor? Às vezes nós traímos Jesus nos nossos adultérios, prostituições, pensamentos, palavras, mentiras. Prometemos a Cristo que vão fazer isso, fazer aquilo, e não fazemos. Senhor, hoje eu vou evangelizar, hoje eu vou orar, hoje eu vou ler a Bíblia, hoje eu vou me santificar. Não dá 2, 3 minutos ali, já não faz nada disso e traz Jesus. E Jesus fala para ele: tu o disseste. Você mesmo já está dizendo que é você. Enquanto comiam, versículo 26, Jesus tomou o pão
E abençoando, e partiu, e deu aos seus discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, dizendo: Bebei dele todos, porque isso é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é o sangue derramado por muitos para a remissão dos pecados. Digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vide, até que o dia que bebo de novo convosco no reino do meu Pai. Tomou o pão, abençoou, última ceia dele, estava para ser morto ali, crucificado. E tomou o pão, dando graças ali, e disse: Tomai, esse é meu corpo, representação do corpo dele, que seria imolado ali na cruz. E ele pega tomando o cálice também, dando graças, dizendo: Bebei dele todos. E ele fala: esse é meu sangue do Novo Testamento. Agora nós vivemos em Jesus, vivemos na graça. Ele fala: esse é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Só o sangue de Jesus, meus irmãos, perdoa pecados. Não é sangue de Maria, não é sangue de Paulo, não é meu sangue, não é o seu sangue, não é sangue de pastor, de padre, não. O sangue de Jesus. Esse é o sangue do Novo Testamento, derramado para a remissão dos pecados de muitos. Não iria precisar mais de animais ser morto ali para pedir remissão dos pecados. Não seria necessário mais aqueles atos do Antigo Testamento. Agora é um Novo Testamento, uma nova aliança, através do sangue dele. O sangue dele para a remissão de pecados de muitos. E ele fala: digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vide, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino do meu Pai. Eles vão beber de novo essa videira, esse sangue de novo ali no reino do Pai. É o sangue do Novo Testamento, de uma nova aliança. Aquilo ali era a representação do sangue dele que seria derramado na cruz. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Acabaram de cear. Tem uma noite ali maravilhosa ali, despedida de Jesus ali. Estava próximo à partida dele. E eles começaram a cantar um hino. E saíram para o Monte das Oliveiras. Imagina a alegria ali. Estava cantando um hino. Imagine, Jesus sabendo que ia ser morto, ele estava cantando um hino de louvor ali. Então Jesus lhe disse: todos vós essa noite escandalizareis. Eles estavam indo para o Monte da Oliveira já. E ele fala assim, versículo 31. Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Ele vira para os discípulos e fala: hoje, essa noite, vocês vão se escandalizar, vocês vão se dispersar. Aí vai lá para uma profecia de Zacarias, que fala: ferirei o pastor e as suas ovelhas do rebanho se dispersarão. Jesus ia ser pego ali no Monte das Oliveiras, ali no Getsemane, né? E eles iriam fugir. Mas ele fala: depois que eu ressuscitar, eu vou adiante de vocês até a Galileia. Eles vão fugir, vão se escandalizar. Mas depois que eu ressuscitar, eu vou adiante de vocês. Mas Pedro respondeu e disse: ainda que todos se escandalizem, em ti eu nunca me escandalizarei. Pedro virou para Jesus e falou: Senhor, eles vão se escandalizar, mas eu não. Bateu no peito: eu não. Nunca vou me envergonhar de você. Nunca terei vergonha do Senhor.
Jesus lhe disse: em verdade te digo que essa mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Disse Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos disseram o mesmo. Pedro falou: não, eu não vou me envergonhar do Senhor, eu vou morrer com o Senhor, se for preciso morrer com o Senhor. Jesus falou: antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro: não, se for preciso morrer com o Senhor, eu vou morrer. Quantos não são assim, irmãos? Senhor, eu vou com o Senhor até o fim. Senhor, eu vou morrer pelo Senhor. A primeira luta, dificuldade, já olha para trás. A primeira dificuldade já abandona ele. Não adianta a gente falar: Judas, Pedro, não, como que Pedro pôde fazer isso? Como que Judas pôde fazer isso? Mas nós fazemos isso todos os dias. Traímos ele, abandonando ele. Com nossas práticas, nossos erros, nossos enganos, nossas mentiras, nossas atitudes. Batemos no peito: não, eu amo Jesus, eu sou fiel a Deus, eu sou fiel à palavra, mas na mesma hora já está pecando, na mesma hora já está fazendo o que é errado. O contrário que Jesus deixou. Jesus falou para ele: você vai me negar 3 vezes antes dessa noite. É daqui a pouco você vai me negar. Mas ele bateu no peito: não, Senhor, eu vou morrer com o Senhor. E todos disseram o mesmo também. Quantos aí não começaram a caminhada com Cristo? Fazendo, acontecendo, evangelizando, pregando, orando, jejuando, obedecendo. Hoje já negaram Cristo. Já negaram a palavra de Deus, já negaram o evangelho. E os discípulos foram na onda de Pedro também. Não, eu vou estar com o Senhor. Fica tranquilo, não, ninguém vai, pode ficar tranquilo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Chegou com eles, chamado lugar Getsêmani, chegou com os discípulos ali. Se assentou enquanto falou para eles: sentai-vos aqui enquanto vou ali orar. Jesus era um homem de oração. Jesus não andava na carne, Jesus era um homem de oração. Um homem que vivia a palavra, vivia, falava e vivia. Ele chegou ali no Getsêmani com seus discípulos: falou: senta ali e vou orar. Sentai-vos aqui que eu vou ali orar. E ele levou Pedro, os filhos de Zebedeu, Pedro, Tiago e João, e começou a entristecer e angustiar muito. Que ele fala: minha alma está cheia de tristeza até a morte. Que ele fala: ficai aqui e velai comigo. Jesus se entristeceu porque ele sabia o que ele iria passar. Sabia que todos os pecados da humanidade estavam sobre as costas dele ali. Então ele começou a se entristecer até a morte. E ele fala: ficai aqui e velai comigo. Orai comigo, ore. Falo nessa manhã aqui, meus irmãos: ore. Busque a Deus. Assim como Jesus buscava. Porque senão nós não buscar o Senhor, irmão, nós vamos trair Ele. Nós vamos negar Ele. Se nós viver uma vida assim, não adianta, irmãos, não adianta. Amém? Terminamos aqui no versículo 20 ao 38. Por isso que eu falo, irmãos, leiam a Bíblia. Vamos ser fiel a Deus para que nós não possamos trair Ele e negar Ele. Amém?
Que Deus abençoe, Deus guarde, tenha um ótimo dia em nome de Jesus.